ainda falando do realismo e do naturalismo, a gente vai falar agora do realismo no Brasil. E aqui no realismo, no Brasil, o maior escritor, aquele que foi o mais importante, foi o Machado de Assis, que com certeza foi um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. O Machado de Assis escreveu romances românticos, mas esses não foram os principais textos do Machado de Assis, não. O Machado de Assis ele vai iniciar o realismo aqui no Brasil, quando ele publica o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Os personagens do Machado de Assis são personagens muito densos, são personagens que têm uma profunda análise psicológica. E através dessa análise dos personagens, o Machado de Assis vai fazer uma ampla análise da sociedade. Com absoluta certeza, o Machado de Assis foi um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. E é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala dele. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de Dom Casmurro, que é o livro que a gente vai falar agora. Dom Casmurro é um livro importante porque ele é bastante representativo na obra do Machado de Assis. As personagens desse livro aqui têm uma profunda análise psicológica. Então você vai conhecer a fundo o que pensa e o que sente cada uma das personagens desse romance. O livro conta a história de Bento Santiago. Bento Santiago, ou se você quiser chamar ele de Bentinho. É o narrador da própria história, né? Ele vai contar a sua biografia, ele vai contar a sua vida. Quando ele começa a contar a história, ele tem 60 anos de idade, algo em torno disso, de 60 anos de idade. E ele é um homem muito solitário, um homem muito recluso. Exatamente por isso, ele tem um apelido de Dom Casmurro. Que é um homem muito fechado, muito solitário, muito sozinho ou muito teimoso, Casmurro. Então as pessoas chamam ele de Dom Casmurro. Ele começa a narrar a sua história, ele vai narrar a sua própria vida. Bento Santiago, ou Bentinho, ele é filho de Dona Glória, que tinha tido outro filho, que acabou falecendo. Dona Glória acaba fazendo uma promessa, a promessa de que se Bento Santiago sobrevivesse, ela o mandaria para o seminário, faria com que seu filho se tornasse um padre. O Bento Santiago, o Bentinho, então ele cresce sabendo que em algum momento ele vai ter que ir para o seminário. Acontece que Bentinho vai acabar conhecendo uma moça chamada Capitu. Capitu é a vizinha de Bento Santiago, de Bentinho. Capitu é uma menina muito envolvente. A Capitu é uma moça muito sedutora. Tanto é que Bentinho narra ela como se Capitu tivesse olhos de cigana oblíqua e dissimulada. É como se Capitu conseguisse tudo o que quisesse. Capitu é uma moça muito envolvente, é uma moça muito sedutora. Bentinho, então, se apaixona perdidamente por Capitu. Bentinho acaba tendo que ir para o seminário, não tem jeito, ele vai para lá. Lá no seminário, Bentinho vai acabar conhecendo aquele que vai se tornar o seu melhor amigo, um rapaz chamado Escobar. Escobar vai ser o melhor amigo de Bentinho. E, como o rapaz muito inteligente que era, vai acabar arrumando um jeito para Bentinho se livrar do seminário. Ele vai conseguir convencer a Dona Glória a libertar Bentinho da promessa. Com um estratagema que ele vai bolar junto com Bentinho, eles conseguem fazer com que Bentinho saia do seminário. Bentinho vai sair do seminário e vai poder se casar com o Capitu. Bentinho se casa com o Capitu. E Escobar vai se casar com a melhor amiga de Capitu, uma moça chamada Sancha. Bentinho e Capitu vão ter um filho, chamado Ezequiel. E Escobar e Sancha vão ter uma filhinha, chamada a Capituzinha. A Capitu também. Acontece que Escobar, o melhor amigo de Bentinho, gostava muito de nadar. Ele nadava a longas distâncias.
Em uma dessas aventuras de Escobar, o Escobar acaba morrendo afogado. No velório de Escobar, Bentinho começa a observar o comportamento de Capitu. E ele começa a achar estranho o fato de Capitu sofrer muito pela morte de Escobar. Bentinho, então, muito desconfiado, começa a achar que Escobar e Capitu tinham um caso. Bentinho, então, começa a observar o seu filho, Ezequiel. Bentinho observa muito Ezequiel e observa nele os comportamentos de Escobar. Bentinho, então, cego de ciúmes, começa a ter certeza de que Capitu o traiu. Ele manda sua esposa e filho para a Europa. Bentinho acaba se tornando um homem recluso, um homem isolado. O final da história, quem nos narra é ele mesmo, Dom Casmurro, que vai contar pra gente que Capitu acaba morrendo, que Ezequiel acaba morrendo também, e Bentinho se torna um homem muito solitário. E a conclusão disso tudo? Será que Capitu traiu Bentinho? Jamais saberemos, porque quem nos conta essa história é o próprio Bentinho, que dá a sua visão dos fatos. E tudo que ele conta pra gente pode ser defendido. Sempre há um argumento de defesa para Capitu. Se ela traiu ou não Bentinho, jamais saberemos. Esse é Dom Casmurro, o livro mais importante de Machado de Assis.